Bem-vindos! Olá, olá, olá! Estamos aqui hoje ao vivo, meio-dia, terceira temporada da série Vamos Falar de Dinheiro. Lembrando para vocês que acompanharam toda a terceira série da temporada, o livro que nós falamos é esse daqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, e realmente um livro excepcional. Hoje chegamos ao último capítulo do livro, capítulo 10. E um capítulo assim que realmente para fechar o livro com chave de ouro. Por quê, Marcelo? Porque ele traz uma história assim que é a história que todo pai, toda mãe deveria contar para o filho, tá? Enquanto o filho fosse pequeno. Principalmente aquele pai, aquela mãe que pensa em deixar algo para os filhos. Que, aliás, é o que todos os pais querem, deixar algo mais para os filhos, além da educação. Mas, enfim, a história hoje realmente é muito legal, é muito boa a história, muito boa mesmo. Ela traz dois novos personagens. Quem são eles? É o Shahu, que é um grande e influente comerciante de Damasco e da Babilônia, e também Radan. Radan é um neto do ex-sócio e amigo de Radan, que é um rapaz que simplesmente quer gozar a vida, simplesmente quer aproveitar tudo aquilo que o ouro que o avô construiu pode dar de melhor para ele. Então acredito que só com essa breve introdução já deve ter imaginado como que vai ser essa história, né? Vamos ver? Bom, a história começa com o Shahu levando Radan de Damasco para Babilônia, né? Numa de suas grandes caravanas que atravessavam o deserto para levar mercadorias para todos os lados da Babilônia. Então eles estavam lá atravessando a caravana, Radan, o Shahu estava assim, imerso nos seus pensamentos, mas ele não estava assim, preocupado pela travessia do deserto em si, porque afinal de contas ele já havia feito isso várias vezes. Ele também não estava preocupado que a caravana dele levava assim, muitos objetos valiosos, de ser assaltado, de ser roubado no meio do caminho, porque ele tinha proteção. Já era um velho comerciante, sabia tudo sobre isso daí. Tá? Na verdade, ele estava preocupado, tá, com Radan. Por quê? Porque Radan só pensava em ter uma boa vida. E essa boa vida, Shahu já sabia que estava comprometida. Por quê? Da mesma forma, tá, que o Radan estava só aproveitando, assim o fez o pai de Radan. Ambos também não tinham conhecimento para dar continuidade às coisas, tá, que o avô dele construiu. Então o Shahu estava muito preocupado com isso. Foi quando de repente o Radan desperta ele com uma pergunta. Radan vira para ele e fala o seguinte, né? Shahruz, deixa eu perguntar uma coisa. Por que você trabalha tão arduamente assim? Aí o Shahruz vira para ele, mas como assim, tão arduamente? O que você quer dizer com isso? Não, porque na sua idade, com as suas posses, você nem precisaria mais atravessar o deserto, essas longas distâncias, montado no lombo de um camelo, acompanhando as caravanas. Para que trabalhar desse jeito? Trabalho é coisa para escravo. Aí ele pergunta pro rapaz, mas, Radan, o que você faria se estivesse no meu lugar? Aí ele responde, se eu estivesse no seu lugar, eu só ia viver uma vida boa. Tá? E, assim, comprar tudo aquilo que o bom ouro pode proporcionar para um homem. Boas roupas, joias, tudo isso daí. Aí o Shahruz vira para ele e fala assim, e quanto ao trabalho, Radan? O que você acha do trabalho? Você não dedicaria nenhum tempo para o trabalho? Ele falou assim, não, tempo não. Trabalho é coisa para escravo. Nós, homens livres, temos que aproveitar aquilo que nós temos. Aí o Shahruz ficou quieto, pensou e falou assim, engraçado, vejo que você está assim todo ornamentado aqui, brincos nas orelhas, joias nas mãos, mas quando eu conheci o seu avô não vivia com isso, não tinha nada disso nessa época. Na verdade, eu tenho algo para te dizer. Tá? E nesse momento, uma estrela brilhou no céu e foi quando o Shahruz
né, veio assim aquela percepção, assim, já sei como eu posso ajudar o Radan a tirar esse moleque dessa vida. Porque ele só pensa em gastar, 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 daqui a pouco a herança dele vai acabar, ele não vai ter nada para fazer. Se ao menos ele quisesse trabalhar, mas nem o trabalho o cara quer, ele acha que trabalho é para escravo. Aí veio uma luz. Aí ele virou pro Radan e falou assim, Radan, creio que você não saiba muitas coisas sobre mim e acredito que não saiba outras coisas sobre seu avô. Ele falou assim, realmente, meu avô apesar de ser um homem que eu respeitava muito, um homem que eu sempre me espelhei, ele nunca me contava muitas coisas. Mas também eu e meu pai, a gente nunca se interessou pelos negócios dele. Então, deve ser por causa disso daí. Ele falou assim, então eu vou te contar a história de como eu conheci o seu avô e de como nós nos tornamos sócios. Tá? Você gostaria de ouvir? Aí o Radan vira para ele e fala assim, ô Charrus, fala para mim só a parte boa, só a parte como vocês ganharam muitas moedas de ouro, que é só isso que me interessa. Né? O Charrus simplesmente ignorou essa parte e começou a história. Tá? Falou o seguinte, Radan, eu, quando comecei muito jovem, tá, eu era de uma família muito simples. E tem uma situação agora que ninguém sabe, só o seu avô sabia. Tá? Eu vou confiar essa história a você. E espero que da mesma forma que seu avô guardou o segredo, você também guarde. Aí o Radan falou assim, não, tudo bem, pode falar. Se você sabia que eu já fui escravo? Você, um grande comerciante, já foi um escravo? Como assim? Como isso aconteceu? Eu falei assim, pois é. Bom, meu irmão estava numa casa de jogos, ele gostava de jogar e gostava de beber. E por meio da casa de jogos e da bebedeira, eu me tornei um escravo. E isso pode acontecer com qualquer um. Abrindo parênteses aqui, até para você entender um pouquinho da história, na antiga Babilônia era muito comum, todo comerciante, ele podia dar como garantia, pasmem, podia dar como garantia, tá, seus familiares. Então o marido podia dar a esposa como garantia, podia dar o filho, podia dar a filha. Tá? Então se ele fizesse uma transação, não tivesse algo para colocar em penhor, ele colocava os seus familiares. Tá? Isso valia também, era lei isso daqui. Se a dívida não fosse paga, o familiar ele podia ser vendido como escravo. Então, aí que é voltando para a história. Então, ele falou assim, um dia meu irmão estava na casa de jogos, ele se desentendeu com o seu parceiro de jogo e acabou matando o homem. Bom, meu pai, para que meu irmão mais velho não fosse preso, meu pai me deu como garantia para a viúva, até ele conseguir todo o dinheiro que ela pediu pela morte do marido. Como meu pai não conseguiu levantar todo o dinheiro, a viúva, num momento de raiva, já tinha perdido o marido, precisava do dinheiro, ela me vendeu como escravo no mercado. E desta forma, eu vivi como escravo durante muito tempo. Só que como sou um homem eu sempre fui um homem de muita sorte, ao invés de eu ser vendido para ser um escravo para trabalhar nas muralhas da Babilônia, do rei, eu acabei sendo comprado por um padeiro, um amo, que sempre foi um amo muito, muito tranquilo de se trabalhar. E como eu sempre gostei de trabalho, como eu nunca fiz corpo mole como todos os escravos faziam, eu acabei aprendendo a arte da panificação. Eu me transformei num padeiro. Então eu trabalhava muito, moía o trigo, fazia as compras para o meu amo, enfim, acordava de madrugada e até o meio da manhã, começo da tarde, trabalhando. Assim que nós fazíamos todos os pães, no início da tarde eu já não tinha mais nada para fazer, meu amo me deixava ficar com tempo livre. Foi quando eu comecei a pensar, bom, eu tenho tempo livre à tarde para fazer aquilo que meu amo deixar eu fazer. Já sei, vou fazer uma proposta para ele, vou começar a trabalhar vendendo os bolinhos de mel que ele faz, e assim o lucro que eu tiver com esse meu trabalho na parte da tarde, eu começo a dividir esse lucro com ele. E começo a colocar ouro no bolso dele. E assim, né, o Charrus fez a proposta para o amo dele. E começou a trabalhar. Ele fazia mais pãezinhos de mel, bolinhos de mel. Tá? Esse excesso que ele fazia, à tarde ele saía para vender. Então, toda a parte da matéria-prima, ele pagava, com o dinheiro que ele vendia, ele dava toda a parte da matéria-prima para o amo dele, óbvio, e o lucro, os dois dividiam. E assim o Charrus começou a fazer.
E desta forma, ele falou assim, não foi fácil no começo. No começo não tinha muitos compradores. Mas com o passar do tempo, com a qualidade do trabalho que eu fazia, dos bolinhos de mel, eu acabei fazendo uma clientela fiel. E dentre esses clientes estava seu avô. Foi quando certa vez seu avô me disse, Charru, eu gosto demais desse bolinho de mel que você faz. Mas, mais do que o bolinho, eu gosto muito da forma como você faz para vendê-los. Você faz com uma forma muito entusiasmada, você faz de uma forma muito boa. E isso é a chave do sucesso, tá, para o seu futuro. Pense nisso. Ele falou que aí o Charrus diz que à medida que o tempo ia passando, tá, ele ia conseguindo vender mais e mais, ia conseguindo guardar mais dinheiro para ele. Até que certa vez, tá, depois de um tempo, ele encontrou de novo o avô do Radan, que perguntou para ele, né, Charru, por que você trabalha tão arduamente? Aí ele vira para o Radan e fala assim, a mesma pergunta que você me fez, tá, há pouco tempo atrás. E eu respondi para o seu avô, eu trabalho tão arduamente porque eu sou um escravo e eu estou juntando dinheiro para comprar a minha liberdade. E desta forma, o trabalho se tornou o meu melhor amigo. E é nele que eu encontro e busco todo o meu apoio para realizar tudo aquilo que eu penso em realizar lá na frente. Aí o vô do Radan vira para ele e fala assim, mas meu amigo, quando você comprar sua liberdade, o que você pensa em fazer? Aí ele responde, vou me tornar um grande comerciante. Foi quando ele pegou e falou assim, Charru, eu tenho algo para te falar. Você acredita que você não saiba, mas assim como você, eu também sou um escravo. Só que eu já tenho dinheiro para comprar minha liberdade e hoje eu também já tenho uma sociedade com o meu amo. Então eu coloco ouro no bolso do meu amo. Aí nessa hora o neto dele que estava ouvindo a história quase pulou do camelo, tá? Gritou e falou, opa, pera lá, Charru. Eu não vou deixar você ficar falando injúrias e inverdades sobre o meu avô. Meu avô sempre foi um homem muito respeitoso, sempre foi um homem muito trabalhador, um homem muito influente aqui em Damasco e na Babilônia. Agora você vem aqui falar que meu avô era um escravo, foi um escravo? Por que você está querendo denegrir a imagem do meu avô? Aí o Charru, muito tranquilamente, já um comerciante muito sábio, deixou o moleque dar aquela baixada na adrenalina, virou para ele e falou o seguinte, Radan, eu tenho muita autoestima pelo seu avô. E graças a ele que eu construí tudo que eu construí. Então, o que eu vou te falar agora, ou você encara isso como um homem para saber e descobrir qual é a verdade da sua família, ou simplesmente você passa a viver uma vida de ilusão. O que você prefere? Aí o Radan vira para ele ainda irritado. Não, mas você está defamando o meu avô. Agora você está falando que meu avô, um homem tão imponente aqui na Babilônia, aqui em Damasco, era um escravo desprezível. Aí o Charru vira para ele e fala assim, olha, ele até poderia ter sido desprezível se continuasse como escravo. Mas por meio do trabalho e por meio do esforço dele, ele se tornou um dos homens mais influentes de Damasco e um grande comerciante na Babilônia. Depois seu avô me contou que ele era um escravo, assim como eu também era, ele me disse o seguinte, falou assim, Charru, eu tenho receio hoje de comprar minha liberdade, mesmo já tendo dinheiro, e não saber o que fazer depois com ela. Porque querendo ou não, hoje eu tenho todo o apoio do meu amo. Aí ele vira pro avô do Radan e fala, meu amigo, primeira coisa que você tem que fazer, determine aquilo que você quer fazer. E depois deixe que o trabalho se encarregue de fazê-lo. É desta forma que você seguirá a sua jornada como um homem livre. Bom, algum tempo depois, o Charru fazendo lá os bolinhos de mel dele, saindo para vender e tudo mais, ele acaba encontrando de novo o vô do Radan. Mas desta vez ele encontra o vô do Radan como um homem livre já. Né? E o vô do Radan vira pro Charru e diz, meu bom e velho amigo, aqui estou eu como um homem livre, graças às suas palavras, graças ao seu incentivo.
Eu não sei o que você tem, mas suas palavras foram mágicas para mim. E desta forma, eu estou seguindo firme e forte no meu trabalho, mas agora como um homem livre. Terei uma gratidão imensa com você e uma dívida. Bom, tempos depois, tá? Depois que o avô do Radan conversou lá com o Shahrukh e tudo mais, Shahrukh continuou a vida dele, porém, a má sorte bateu na porta do Shahrukh. Porque o amo dele, o padeiro, ele também se viciou em jogos. E acabou perdendo tudo, inclusive seus escravos. E nesse momento, o Shahrukh acaba sendo penhorado novamente para trabalhar nas muralhas dessa vez. E ali ele fica um tempo trabalhando, quase morre. Até que, sendo procurado por toda a cidade pelo vô do Radan, tá? O Radan descobre onde ele está, descobre quem é o seu novo dono, vai lá e faz o quê? Compra a liberdade do Shahrukh. E assim ele fala, meu jovem Radan, seu avô comprou a minha liberdade. E devido a isso, eu tenho uma gratidão sem fim com ele, impagável. E é desta forma que eu estou te mostrando, por meio dessa história, como seu avô construiu a fortuna dele por meio do seu trabalho e como eu construí a minha fortuna por meio do meu trabalho também. Aí o Radan vira para ele, mas poxa, Shahrukh, então você está querendo me dizer que tudo isso que eu gozo, que eu aproveito a vida hoje, se deu por meio do trabalho do meu avô? E eu achando que o trabalho era só para escravos? Ele falou assim, exatamente. O trabalho é a chave de toda a fortuna. E quando eu conheci o seu avô, a única coisa que ele tinha com ele era o dom do trabalho. Então o Radan vira para ele assim, nossa, Shahrukh, você acabou de me mostrar algo que eu nunca havia imaginado. Meu pai nunca falou nada sobre isso para mim. Eu nunca tinha imaginado nada sobre isso na minha vida. Então agora, quem tem uma dívida impagável com você, sou eu. Porque da mesma forma que meu avô criou respeito e conquistou tudo isso que ele conquistou, eu também anseio por conquistar. Então hoje eu sei que aquilo que eu vinha fazendo, tá, não me levava a essa conquista, mas agora eu sei o caminho que vai me levar até ela, e é por meio do trabalho. E assim eles chegaram à Babilônia e Radan começou a construir o seu próprio império. Bom, mas essa foi a história do último capítulo do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Falei que é uma história bem interessante. E assim, se a gente vê o conceito por trás da história, é muito comum, né? Nos dias de hoje a gente vê o quê? Famílias ricas que passam a herança para frente para os seus filhos e os filhos simplesmente detonam com a herança. Simplesmente acabam com anos e anos de construção daquilo que às vezes vem de gerações. As pessoas elas se esquecem que o dinheiro que está no banco, ele não nasce lá. Ele nasce do seu trabalho duro. Ele nasce daquilo que você produz, daquilo que você faz. É dessa forma que o dinheiro chega ao banco. Então, você que está me assistindo, tá, saiba que a forma, sim, de construir riqueza é por meio do seu trabalho. Faça o seu trabalho da melhor forma possível. Faça o seu trabalho com alegria, faça o seu trabalho com o coração. Tá? E transforme isso, tá, em conhecimento para você, transforme isso em habilidades para você, tá? E construa cada vez mais, né, a sua liberdade financeira por meio do seu trabalho. Você precisa saber de duas coisas, só de duas coisas para fazer tudo isso daí. A primeira delas, né, a sua renda, ela vem por meio do seu trabalho. Marcelo, e quem vive de renda hoje? Quem vive de renda hoje, com certeza, para chegar a uma renda que dê para sustentá-lo, trabalhou muito para construir isso daí. Seja essa renda por meio de ativos financeiros, seja essa renda por meio de aluguel de casas, seja essa renda por meio de uma empresa, não importa. Tá? É aquela velha história que eu já falei em lives anteriores, eu tive muita sorte depois de ter trabalhado 25, 30 anos. Aí a sorte bateu na minha porta. E é desta forma. E a segunda coisa que você precisa saber com relação ao trabalho coloque o dinheiro para trabalhar para você.
Não importa o quanto, tá? A gente começa com um pouquinho. Só um pouquinho que a gente precisa. E muitas vezes esse pouco, tá? Se a gente faz recorrentemente, se a gente tem o hábito de fazer sempre, tá? Faça, porque o tempo ele vai se encarregar de fazer com que o seu dinheiro cresça. Marcelo, qual a aplicabilidade de tudo isso daqui, desse último capítulo? Bom, eu não poderia deixar passar em branco essa história maravilhosa do Charrue e da forma como ele competentemente saía para vender, fazia os bolinhos de mel e saía para vendê-los no mercado à tarde. Então eu tenho certeza, para você que está ouvindo agora, que está aqui ao vivo, ou para você que vai ouvir daqui a pouco na reprise, eu tenho certeza que você tem alguma habilidade, seja ela qual for. Tá? De repente você é um bom comunicador, sabe falar bem, de repente você escreve bem, de repente você cozinha bem, de repente você vende bem, não sei, você tem um dom. Então pega esse dom, tá? E faça o mesmo que o Charrue fez. Tá? Leve ele ao mercado e venda-o. E desta forma, crie a sua base, tá, financeira por meio disso. Este foi o último capítulo da 3ª temporada da série Vamos Falar de Dinheiro. Para você que entrou ao vivo, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. A minha gratidão para você estar acompanhando. Gratidão pelo seu tempo. E para você que vai assistir daqui a pouco na reprise, eu também agradeço o seu tempo. E aqui eu me despeço de vocês na 3ª temporada, lembrando que ela não acaba na 4ª, a partir da semana que vem, teremos já o início da 4ª temporada. Eu separei um livro assim muito bacana também, dentro da linha de trabalho que eu já apresentei aqui algumas vezes, gosto de falar também, eu trabalho sempre na parte da mentalidade, sempre na parte de administração e controle e sempre na parte de conhecimentos financeiros, sustentabilidade financeira. Bom, os livros que eu já apresentei nessas 3 temporadas, eles abrangem exatamente essas 3 características. O primeiro foi o Investidor Inteligente, então falava de ações e investimentos. O segundo, Pai Rico, Pai Pobre, falava sobre mentalidade. Esse livro, ele fala sobre mentalidade, ele mostra também, por meio de histórias, formas que nós temos de trabalhar melhor o nosso dinheiro, administração e controle. Agora, o 4º livro, vou dar um spoilerzinho aqui, ele é um livro que ele complementa todos esses daqui. Por quê? Porque é por meio do conhecimento dele que você não será mais pego pelas armadilhas que muitas vezes aparecem no mercado financeiro. Mas lógico, eu vou deixar para falar isso daqui só na live da semana que vem. Então, mais uma vez, gratidão. Final de semana está chegando aí. Aproveite bastante seu final de semana. Compartilhe essa live com algum amigo seu que você acha que precisa melhorar a parte da gestão financeira. Tá? Essa é a forma que eu tenho de levar os meus conhecimentos, dividir os meus conhecimentos e ampliar os meus conhecimentos, preparando tudo isso daqui para você que me acompanha. Então, um ótimo final de semana, vejo você semana que vem. Até lá!